tema da nossa conferência é Como Cartas. Mas eu gostaria de começar essa palavra não pelo livro principal, mas eu vou começar de uma forma diferente, para que você possa entender exatamente como isso se encaixa na sua vida. Abram suas Bíblias, primeiramente, em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Repita: como as águas enchem o mar. Quando você imagina o mar, ele não tem falhas. As águas de fato enchem o mar. Não há um grão de areia seco no mar. E é isso que nós aprendemos. A terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Mas para que isso aconteça, hoje eu quero falar o papel que você tem nessa missão com Deus. E eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E que para que você possa enxergar exatamente onde você se encaixa em todo esse contexto, eu gostaria que nesse momento você imaginasse uma carta. E eu vou conversar com vocês sobre algumas características que uma carta tem, para que você possa enxergar como o Senhor nos olha e como é fundamental o nosso papel, quão grande é o amor que o nosso Deus tem pelas nossas vidas. E essa palavra que a pastora Sara ministrou há pouco fala muito sobre isso. Porque para que as pessoas possam nos enxergar, possam ler as nossas vidas, nós precisamos nos posicionar. E nós precisamos fazer separação em todas as áreas das nossas vidas. E a primeira característica que eu quero dividir com você é que o conteúdo de uma carta revela o seu autor. Se você começar a ler isso até na Bíblia, você vai entender sobre as epístolas paulinas. Sempre existe uma característica onde o apóstolo Paulo escrevia aquelas cartas. E quem gosta de ler a Bíblia aprende com o tempo a até discernir algumas falas específicas que ele usa. É isso que acontece. Quando eu conheço um autor, quando eu conheço um escritor, eu posso ler diversos livros diferentes, mas eu sei que ele tem uma linguagem específica. E nesse momento eu quero que você entenda que a palavra de Deus diz o quê? Que é manifesto que nós somos cartas de Cristo, escritas pelo Espírito do Deus vivo. Então, se eu sou carta de Cristo, existem características específicas que precisam existir na minha vida para que as pessoas possam enxergar exatamente o que Ele precisa fazer, a forma que Ele quer me usar. E isso sempre terá a ver com o meu posicionamento e com as minhas renúncias. Muitos de nós sonhamos a vida inteira com o amor. E quantas mulheres às vezes eu converso e aconselho e observo que nós enxergamos o amor de uma maneira deturpada, porque nós achamos que o amor é simplesmente um sentimento lindo que nos move, que nos faz sorrir, e o amor em consequência traz uns bons sorrisos do nosso rosto. Mas o amor na verdade é uma renúncia. O amor é o que Jesus fez. O amor é o que o Pai fez quando entregou o seu Filho por nós. Ele renunciou
para que nós estivéssemos aqui. Então o amor é uma renúncia. E eu quero que você entenda que você não está aqui por acaso, que você tem um chamado específico, que você está posicionada para que a terra fique cheia do conhecimento da glória do Senhor. Mas as suas atitudes vão possibilitar esse resultado. A palavra já começa dizendo, é manifesto. Ou seja, isso quer dizer que é evidente. Quando você enxerga a sua vida, quando você olha para a sua vida, quando eu olho para a minha vida, é evidente que eu sou uma carta de Cristo. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui na igreja não adianta o que eu faço. Aqui na igreja pode até fazer uma diferença, uma oração que eu faço ou uma palavra que eu libere. Mas quando a carta é enviada, quando eu saio daqui, aonde o Senhor me leva, aonde eu coloco a planta dos meus pés, a minha vida vai falar quando este microfone não estiver na minha mão. Hoje aqui, eu estou tendo de Deus a oportunidade de pegar um microfone, de abrir a palavra de Deus e falar para vocês. E pedir para Deus que a palavra toque o seu coração. Mas muito mais importa o que a minha vida e as minhas atitudes vão falar quando eu sair deste lugar. Vidas podem ser alcançadas. Se eu faço uma oração lá fora, se eu dou um sorriso para alguém, se eu sou doce com alguém, se eu envio pelo WhatsApp uma oração para alguém, isso sim vai falar muito sobre eu ser ou não uma carta de Cristo. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês é que não existe cristianismo sem transformação. Eu não sei em que fase da sua caminhada cristã você está. Talvez você tenha chegado aqui hoje por um convite, talvez tenha vindo pela primeira vez. Mas nesse momento, o Senhor começa uma transformação na sua vida. E essa transformação só vai acontecer se você entender que de fato você não nasceu para se comandar, você não nasceu para fazer a sua vontade, mas Ele tem um propósito grandioso para a sua vida. E se você se render à vontade do seu Deus, aí sim, Ele vai te transformar. E diariamente vai remover da tua vida tudo aquilo que não o agrada. Porque o quê? Quando eu chego aqui, eu tenho um modo de pensar. Um modo onde eu penso desde a minha infância, de repente tem a ver com a maneira que eu fui criada. E eu penso que um padrão de vida é correto. Eu, com meus 19 anos, me converti. E eu descobri que eu tinha tido uma vida errada por 19 anos. E os padrões não eram aqueles. Mas eu não poderia mudar em um dia. Então, naquele momento, o Senhor começou uma transformação na minha vida. Esse é o momento em que o Espírito do Deus vivo começou a escrever esta carta. E eu quero te dizer que Ele também diariamente está escrevendo estas cartas, porque você não chegou aqui por acaso. O Senhor está escrevendo a tua história, porque Ele quer e Ele vai falar através da sua vida. A segunda característica da carta é que ela precisa ser enviada. Hoje tem até uma prima minha aqui, que quando eu escrevi essa palavra eu não sabia que ela ia estar, mas eu lembrei dela por causa do tema. Porque desde que nós éramos mais novas, ela gostava muito de escrever cartas, onde ela colocava todos os seus sentimentos. Então, quando ela queria chorar, quando ela estava triste, quando não se sentia bem, ela colocava tudo numa carta. Só que aquelas cartas eram engavetadas. Ela nunca mandava para a pessoa, ela nunca revelava para a pessoa o que ela sentia ou o que passava na sua mente. Ela apenas desabafava com o papel. E quantas vezes nós deixamos isso acontecer? Cartas engavetadas não cumprem a sua função. Eu não posso ser uma carta de Cristo. Eu não posso ser escrita por Cristo para eu permanecer na minha casa, vivendo o meu cristianismo na maneira que eu quero. E com isso eu quero te dizer que nós temos que parar com esse hábito de achar que o cristianismo, de achar que o Senhor morreu para nos salvar e para me presentear. Por quê? Porque muitas pessoas chegam na igreja buscando uma bênção. Muitas pessoas vêm para a igreja porque querem ser curadas, porque querem ser transformadas. E o Senhor começa um processo de libertação, o Senhor começa um processo de transformação e começa a escrever aquela carta de uma maneira linda.
Só que essas pessoas voltam para casa e não deixam que o Senhor fale através da vida delas a outras vidas. E isso é algo que eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque o cristianismo não é para mim. O evangelho só é evangelho quando ele transborda. Tudo que o Senhor faz na minha vida, Ele não faz para que eu fique dentro da minha casa e retenha aquela bênção. Mas não, eu sou transformada para que outras vidas sejam transformadas. Eu sou curada para que outras vidas sejam curadas. Então, tudo aquilo que eu passo diariamente, que faz parte da construção do meu testemunho, precisa verdadeiramente ser compartilhado, para que eu possa transbordar a glória de Deus. Então, comece a entender. O Senhor quer te usar. E quando você chega no seu primeiro ponto de transformação, talvez você passe dias de choro, talvez você chegue aqui com depressão, talvez você ouça a palavra de Deus em um momento muito específico da sua vida, onde tudo faz sentido, e sempre faz. Então Ele começa a te levar para um outro estágio, Ele começa a te levar para um outro nível na presença dEle. Mas quando a tua cura chega, Ele precisa te enviar, porque você vai precisar olhar para outras pessoas e dizer: ei, eu já passei por isso e eu sei que tem solução. Eu já passei por isso e eu achei que eu não fosse ver a luz no outro dia, mas o Senhor me levantou, mas o Senhor me resgatou. E com isso você também vai levantar outras vidas. O terceiro ponto que eu quero conversar com você é que a carta precisa ser lida. O que é que o Senhor nos diz? Ide pelo mundo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quando nós vamos, nós estamos sendo enviados. Mas se o Senhor me envia a algum lugar e eu não cumpro a minha missão, então eu não estou sendo lida. Entenda que todos os lugares onde o Senhor te leve, aonde você coloca a planta dos seus pés, eles são posicionados por Deus. Talvez o Senhor te abra uma porta de emprego, de trabalho, e quando você chega naquele lugar, você se acanha no seu canto e você não professa a sua fé. Talvez lá você não haja como você age aqui. Talvez lá você não convide as pessoas e você não deixe o Senhor transbordar através da sua vida como você transborda aqui. Mas Ele te enviou. E se Ele te enviou, é porque você precisa pregar. Talvez lá você não tenha oportunidade de orar pelas pessoas ou verdadeiramente abrir a palavra e falar a palavra de Deus. Mas quando você não tiver um microfone nas suas mãos, pregue com a sua vida. Porque a carta precisa ser lida. Em todos os lugares onde o Senhor nos leva, nós vamos precisar nos posicionar. E todas as vezes que você se colocar pela vontade de Deus, que você disser: para mim não é assim, esse é o meu posicionamento, esse é o Deus em quem eu creio, esse é o Deus a quem eu sirvo, a sua vida vai estar sendo lida. E talvez no primeiro dia não faça efeito algum, talvez no primeiro dia as pessoas não observem a diferença, mas diariamente Deus vai tocar pessoas, até que vai chegar o dia que alguém vai te pedir uma oração, até que vai chegar o dia que alguém vai te reconhecer e vai entender que você serve ao Senhor, que a sua vida é separada para o Senhor. A palavra afirma que Jesus nos batiza com o Espírito Santo. E eu queria falar algo sobre isso. O Espírito Santo, ele é uma chama dentro de nós. Ainda há pouco nós estávamos aqui louvando, né? E aquilo queimava dentro de mim, queimava dentro do meu coração. E eu olhava para a igreja e todas vocês estavam envolvidas. Todas vocês louvavam juntas, todas vocês clamavam juntas. E provavelmente todas vocês apresentavam coisas específicas a Deus. Mas eu quero te dizer que esse é o único incêndio que eu e você não podemos conter. Por quê? Porque ele é um incêndio. Ele vem como uma chama. Ele é um fogo dentro de nós. Mas o que acontece? As fagulhas são espalhadas.
O Senhor é o fogo. Eu e você somos as fagulhas que vão ganhar multidões para o Senhor. Se você se permitir chegar nos lugares onde Ele vai te levar para falar do amor dEle, se você se posicionar aonde Ele te colocar, se você entender que a sua missão não é somente ser curada, não é somente ser salva, mas é povoar o céu. Se você entender que as suas atitudes precisam ser as mesmas aqui e ainda mais sérias quando você sai daqui da porta para fora, aí sim, eu e você vamos transbordar o amor de Deus. Aí sim, eu e você vamos fazer esse fogo se alastrar. Aí sim, a missão que o Senhor preparou para a minha vida e para a tua vida vai se cumprir. Hoje eu queria falar algo especial com você. Enquanto eu orava por essa conferência, enquanto nós estamos em propósito já há muito tempo, o Senhor me mostrava mulheres. O Senhor me mostrava mulheres que Ele ia trazer aqui e mulheres que Ele queria levar para um novo tempo. E eu queria dar um testemunho para vocês, porque nós estamos orando há muito tempo, eu e a nossa equipe, mas há uma semana nós não tínhamos nem 40 ingressos vendidos. Só que quando eu ia dormir, eu sonhava que eu estava aqui nesse lugar. Eu sonhava com essa conferência e eu sonhava com coisas que Deus queria fazer aqui dentro. E quando eu sonhava com tudo isso, eu estava assim, é como se eu estivesse de costas. E o Senhor me virava de frente, e quando eu virava de frente, eu via mulheres. Então o Senhor me levou a orar mais especificamente, porque Ele me mostrava sentimentos, Ele me mostrava cura, Ele me mostrava noites em claro, Ele me mostrava ansiedade, Ele me mostrava depressão, Ele me mostrava coisas que precisavam ser curadas no nosso meio. Você está num processo de transformação com Deus. Então eu quero te convidar a abrir o teu coração nesse momento, porque nós temos nos preparado. Essas 2 noites que nós temos vivido aqui, elas são um destravar das nossas vidas. Então pense em reconciliação, pense em salvação, pense em milagre, pense em ser transformada para um outro nível. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei porque você não tem dormido, eu não sei porque você tem chorado de madrugada, mas eu quero te dizer que o teu Deus vai te levantar e você vai ser levada para um outro nível. Eu quero te dizer que você vai ser levada para outras mulheres que não têm mais esperança e precisam ser curadas. Então nessa noite, o maior tempo não é o tempo da palavra. Nessa noite, o maior tempo é o tempo da reconciliação. Nessa noite, o maior tempo é o tempo da cura. Nessa noite, o maior tempo é o tempo do derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se você é uma dessas mulheres, se você é uma dessas mulheres que está em confronto com Deus, se você é uma dessas mulheres que não tem dormido, se você se sente confrontada a tomar um novo posicionamento com Deus, porque às vezes a gente olha para o pecado do outro e diz porque essa pessoa bebe. A gente olha para o pecado do outro e a gente vê a roupa da outra pessoa, mas a gente é incapaz de enxergar a amargura que existe dentro do nosso coração quando nós não olhamos para nós mesmas e vivemos como fiscais da igreja. Nós precisamos ser tocadas, nós precisamos ser transformadas, porque Deus é amor. E como é que eu quero ser usada por Deus? Como é que eu quero tocar vidas se eu levo amargura? Como eu quero tocar vidas se eu não tenho misericórdia? Como eu quero tocar vidas se eu não tenho empatia? Então eu quero que você olhe para dentro de si nessa noite. Enxergue uma carta. Ela precisa ter as características do autor. Ela precisa ser enviada e ela precisa ser lida. Mas em meio a esse processo, eu quero te perguntar, em que etapa você está? Quando você sai daqui, quando você é enviado a lugares, como as pessoas te enxergam? Você tem olhado com misericórdia? Você tem tido um olhar sensível do Senhor, a ponto de entender quando alguém precisa do teu abraço? Você tem buscado a sensibilidade do Senhor para dizer, eu te entendo, vamos chorar juntas? Então eu queria que essa noite fosse para isso. Eu queria posicionar agora a nossa equipe aqui. E eu queria que você, mulher, que não tem dormido, eu queria que você, mulher, que sofre de ansiedade, eu queria que você,
que precisa ser curada. Seja da sua amargura, seja de uma enfermidade física, seja de algo sentimental, espiritual, mas de tudo aquilo que tem te atormentado, venha aqui na frente. Hoje eu quero orar pela tua vida. Eu não quero que você tenha vergonha de dar esse passo, porque aqui nós estamos entre irmãs. Aqui nós somos amigas. E entre nós não há rivalidades. Porque nós estamos aqui para servir ao único Deus, vivo, verdadeiro e fiel. E que não nos tirou da nossa casa à toa, não nos tirou da nossa casa só porque nós não tínhamos o que fazer, porque hoje é quinta-feira, todo mundo podia estar dormindo, todo mundo podia estar fazendo as suas atividades, mas se você veio aqui é porque Ele quer derramar uma nova unção na sua vida. Se você veio aqui é porque hoje é o dia do recomeço. Se você veio aqui é porque hoje é o dia da reconciliação. Se você veio aqui é porque hoje é o dia do transbordar de Deus sobre a tua vida. Então eu quero que agora de todo o coração nós possamos continuar esse momento, abrindo os nossos corações. Eu vou pedir ajuda para a nossa equipe, para a Sara, para as intercessoras da Sara, e nós queremos orar por todas vocês que querem mudar de nível, intimidade com o Senhor. Eu peço somente uma coisa: quando nós terminarmos de orar, volte para o seu lugar para nós termos noção de quantas mulheres ainda precisam de oração. Derrama o teu coração para Deus. Enquanto o louvor toca, não tem pressa não. Fala: Senhor, tem coisa que eu não lembro, mas o Senhor lembra. Tem coisa que eu não sei, mas o Senhor sabe, Senhor. Tem coisa que dói porque está na infância, mas o Senhor vai curar e vai restaurar. O Senhor nesse dia restaura casas. O Senhor nesse dia cura a depressão. O Senhor nesse dia te leva para um outro nível de intimidade com Ele.